Olá, estou novamente aqui para tentar também, assim como tenho feito em todos os momentos que tenho feito essas gravações, esses vídeos, tentar participar, né, daquilo que chamamos de cristianismo, né, daquilo que tem sido tão importante para muita gente no nosso planeta. Eu vim falar alguma coisa a respeito do casamento, né? Aquilo que tem se falado, tem se comentado hoje em dia a respeito da união de fato, né? E no nosso país ele realmente está sendo utilizado por muita gente que não quer fazer aquela coisa matrimonial, aquela coisa religiosa, né? Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês, acreditem no que eu estou falando. As pessoas que estão fazendo isto e realmente têm intenção de permanecer unidas, têm intenção de ser auxílio um para o outro, têm intenção realmente de permanecer juntos, tem um desejo realmente verdadeiro, eu não estou falando de sentimento apenas, mas estou dizendo um desejo realmente de compartilhar, de experimentar coisas novas. Essas pessoas já estão realmente casadas pela palavra original que significa, né, a união, significa aliança, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Algumas pessoas perguntaram para mim, Ednei, com relação a esse assunto, o ato religioso, matrimonial, né, aquela coisa que hoje se faz praticamente em todos os lugares do Brasil, né, o casamento. Eu disse, olha, é o que foi hoje colocado como casamento, mas de forma alguma isto é um casamento. Um pastor, um bispo, um padre, seja lá qual o clero que queira instituir esta coisa chamada casamento, isso é impossível, tá? Isto faz parte desse bojo religioso. Na realidade, o casamento ele acontece antes mesmo disso. O que significa casamento? Desejo de partes, de estarem unidos, de estarem juntos, estarem andando um caminho juntos, né? Literalmente aquilo que está dito na palavra de Deus, né? O que Deus uniu, não separe o homem, né? Deus, na realidade, ele fez com que duas partes transformassem em uma, quando ele coloca no coração das duas partes um desejo de andar junto, de auxiliar, de cuidado, de carinho, né? Então, isto é o casamento. Agora, é claro, o mundo religioso chamou para si o ato de dizer que o casamento só inicia-se literalmente quando existe uma declaração, né, por parte dessas pessoas que se sentem literalmente mais conectadas a Deus, né? Então, eu estou dizendo aqui de uma forma, acho que bem clara, que na realidade o casamento ele está perfeito quando existe desejo das partes de realmente de trilhar um caminho. Ele não se aperfeiçoa de forma alguma no ato cerimonial, não, ele não se aperfeiçoa. Visto isto que vemos personagens da própria Bíblia, onde essas pessoas se utilizam para falar para os seus seguidores, né, a respeito do casamento. Então, eu estou dizendo, o próprio Adão e Eva era assim, marido e mulher. Noé e sua esposa eram marido e mulher, né? Abrão e Saraí eram marido e mulher, né? Perceba que não existia naquele momento nenhum tipo de ato religioso, mas o casamento deles era perfeito. Não à toa que eles tratavam como marido e mulher. Existia muito respeito, né? Um desejo muito intenso de auxílio mútuo, né? Literalmente eles eram uma única carne. Por quê? Porque o que perguntava para um era uma coisa de perguntar para o outro, que eles realmente endossavam o que um ou outro falava. Eles literalmente eram um, e não havia como, literalmente não poderia haver uma forma de um homem, uma mulher separar essa reunião, que é uma coisa mental, é uma coisa que acontece dentro da nossa mente.
não é alguma coisa que acontece literalmente por sentimento, por paixão. Porque por paixão, a paixão a gente sabemos que é fogo, né? Uma hora ela está lá em cima, uma hora ela desaparece. Da paixão procede os desejos mais ardentes, né? A coisa que depois pode se transformar em ódio, né? Agora não, quando existe uma coisa mental, realmente um entendimento de responsabilidade, isto é literalmente o casamento, tá? Não quero aqui apreciar a questão homoafetiva, que está acontecendo muito hoje no Brasil e em muitas partes do mundo, mas a ideia literalmente da palavra casamento é literalmente uma aliança feita entre partes. Então ninguém faz essa aliança por estas pessoas que se interessam em fazê-la. Essa aliança acontece quando duas pessoas ou mais, não entraremos nesse assunto agora, desejam trilhar um caminho comum, né? Unir-se literalmente. No caso aqui, nosso assunto, marido e mulher, literalmente eles estão perfeitos, então até o ato sexual se torna perfeito. Por quê? Porque existe desejo das duas partes. Então não existe coação, existe realmente um ato de literalmente querer fazer para trazer prazer para a outra parte. Tá? Então o casamento se torna perfeito independente do ato religioso. Hoje o ato religioso chamou para si o direito de dizer quando está ou não perfeito o casamento, né? Isto vem, nós sabemos, lá do começo do Império Romano, quando o Império Romano ele chama para si o direito de dizer o que é a religião, né? Então ele pega aquele paganismo todo que existia e coloca sobre os países, né, que ele domina, né, que ele está dominando, para que diminua os problemas que existia no sentido religioso. Ele institui uma única religião, quer dizer, ele pega um nome, Jesus, ele pega uma ideia que realmente é uma ideia maravilhosa, a ideia do amor, embora eles mesmos não entendam exatamente o que significa isso, mas eles acham uma ideia maravilhosa. Então eles materializam sobre essa ideia, amor, essa ideia igreja, eclésia, e começam a construir um monte de tipo de coisa e pede para as pessoas seguirem isso, que isso é o correto. E quem está fora disso vai sofrer sanções, e nós sabemos aonde isso terminou, né? Depois vem Lutero, na realidade faz aquela monte de separação, mas na realidade Lutero também traz um monte de ideologias, né? A igreja luterana traz também um monte de ideologias do mundo romano, da igreja que chamamos igreja romana, né? Então a pureza literalmente da igreja de Cristo está se materializando não em coisas já anteriormente existentes, em coisas novas, literalmente, em procedimentos novos, né? Através das nossas próprias vidas, nossas próprias condutas, né? Tá, outra questão. Quando se diz que dá a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, muita gente está falando isso com relação ao casamento. Também está errado. Por quê? A igreja, ela não é de forma alguma, não é a igreja institucionalizada, ela não é César. César é o governo. Por isso Jesus fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Deus no casamento representa o entendimento da responsabilidade que você tem com a parte que você se uniu. Então, cumpra para com Deus aquela responsabilidade com a pessoa que você se uniu, com a pessoa que você se casou, com a pessoa que você está em um ato de aliança. Dá a César o que é de César, literalmente. Se o Brasil fosse um país que obrigasse o contrato nupcial, então você teria a obrigação, é isso que Jesus está falando, de dar a César o que é de César, porque o governo representa literalmente César, significa realmente a autoridade, aquela que pode punir. Então cuidado quando algumas pessoas dizem que o clero, né, a igreja, essa igreja institucional que estabeleceram hoje na Terra são autoridades. Não são autoridades. Não são autoridades. Eles, na realidade, eles são pessoas que, na realidade, deveriam estar no mesmo padrão de todos. Jesus está dizendo, literalmente, que nós, os irmãos, não de forma alguma seríamos como os governos que existiam na época, né? Onde os grandes exerceriam domínio sobre os pequenos. Não, nós, os irmãos, não tem grande e pequeno, existem todos iguais, né?
A Bíblia está deixando bem claro, Jesus está deixando bem claro essa ideia. Agora, César, o nosso governo, representa literalmente as leis, aquilo que foi estipulado por lei, né? E Jesus, ele está dizendo para nós, cumpra a lei, essa lei que existe. Agora, no nosso caso, no caso do Brasil, não é uma obrigatoriedade, né? As pessoas que me acompanham, me conhecem um pouco mais, sabem que eu também sou um homem do direito, né? Eu também sou um formado em direito, então eu também conheço que, na realidade, você não tem a obrigatoriedade impositória do governo para você fazer um contrato nupcial. Não há essa obrigatoriedade, mas se vocês quiserem, com certeza. Mas o ato do contrato nupcial, de forma alguma, ele toma o tônus de dizer, isto é o casamento. Não, isso é um contrato nupcial que está rezando as coisas que devem acontecer caso aconteça o fim do relacionamento, tá? Então é uma coisa cívica. Então, dizendo então agora, nesse momento, para a gente finalizar isto, nem o ato cívico, nem o ato religioso torna perfeito a ideia casamento. A ideia casamento, ela acontece quando eu acredito, pela minha própria fé, o próprio Deus toca em meu entendimento para que eu possa, ao olhar uma pessoa, e assim Deus trabalhando também no coração da outra parte, olhe para mim e nós começamos a trilhar um caminho junto, querendo ser auxílio um para o outro, entendendo as suas dificuldades, quer dizer, uma aliança real, né? Sendo literalmente um apoio no momento de queda, fazendo tudo em comum, né? Então isto para mim literalmente é a ideia do casamento, que não pode ser confundida com essas coisas que estão acontecendo hoje, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque senão continuamos sendo enganados, né? Lembre bem que Jesus diz o seguinte, tem muita gente que fala assim, pô, e o divórcio? O divórcio é uma coisa que aconteceu dentro do mundo israelense. Por quê? Jesus está dizendo, não foi assim no princípio, mas por causa da dureza do vosso coração. Veja o que ele está dizendo, que na realidade o casamento, ele é realmente uma atuação sua de amor para com a outra parte. Então, no princípio, as pessoas atuavam literalmente muito mais real a respeito dessa forma do que depois. Porque depois o que eles começaram a fazer? Quando uma das partes fraquejavam e cometiam algum tipo de traição, então a própria lei, então veja que é dentro do mundo israelense, está falando, a lei de Moisés diz que é para dar carta de divórcio para a mulher. Jesus diz, sim, a lei está dizendo, no caso de adultério, dê carta de divórcio. E quem casar com a divorciada, comete adultério, né? Então, ele diz, agora é assim, nesse momento, mas ele não está falando para nós que vivemos literalmente o momento do amor, o momento do perdão, caso isso ocorra em nosso casamento, né? Então, nós vivemos um momento do novo, um momento de misericórdia para aquele que caiu, mas um momento que não está ligado com o momento da lei judaica. Então, para nós não cabe a ideia do divórcio, entende a questão? Não cabe a ideia do divórcio, porque a ideia do divórcio está presa dentro da lei mosaica. Ela não está preso na ideia da responsabilidade que você tem com outra pessoa, que não termina nunca enquanto ela está com você. Mesmo que ela caia, no caso do ato de cometer um adultério. Eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a estar com ela, mas estou dizendo que quando você usa a mente transformada em Cristo, você entende literalmente e pode ter a condição, por causa dessa mente, de perdoar essa pessoa. Agora, ela está livre para fazer aquilo que ela bem entender, de ir embora, de ficar. Se as duas partes estiverem bem conectadas às coisas de Deus, ao entendimento destas coisas, literalmente, é claro, não vai existir adultério, não vai existir ciúmes, porque tem a ver, esse aperfeiçoamento da nossa mente, quando diz respeito ao casamento, tem a ver com amor. Então, obrigado. Eu acho que vocês conseguiram compreender. Ainda existem muitas coisas a dizer a respeito dessas coisas, mas o tempo é pouco. Mas eu acredito que tenha sido suficiente. Qualquer dúvida, qualquer comentário, façam lá, postem lá os seus comentários no YouTube. A gente vai poder estar verificando e passando novamente alguma coisa para aqueles que nos acompanham. Muito obrigado por enquanto e até a próxima vez.